Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual é o momento que você vai ver essa aula, mas que possa ser abençoador para a sua vida. Meu nome é Denis Rodrigues, sou aluno do Seminário Teológico Betel, aluno da turma de aconselhamento cristão, com o professor Arildo, e fui escolhido para falar sobre o tema de morte, né, do livro, e extrair alguns conceitos do livro Aconselhamento Cristão do Gary Collins. E então pude ver ali bastante coisas interessantes. Já adianto que tem muito mais coisas de luto do que morte no trecho que eu peguei. Porém, tem muita coisa aproveitável, um material muito rico, onde eu pude aprender bastante, até entender um pouco das dores que eu mesmo tenho sentido e senti na minha vida, e passar um pouco para vocês do material excelente que tem ali. Espero que seja proveitoso. Queria começar com uma frase que Billy Graham coloca. Ele diz que o luto é, com certeza, algo que a maioria de nós tem que enfrentar em algum momento da vida. Quando a morte nos separa de alguém que amamos, passamos por um período em que chegamos a pensar que nunca ninguém sofreu o que estamos sofrendo. Mas acontece que a melancolia é universal. A maneira como enfrentamos esse período é que é particular e pessoal. Então, essa frase me chamou a atenção por ser interessante o fato de Billy Graham colocar de uma forma que é para todos, sabe? A dor que você sente, ela é para todos, não é só para você. Para todos que perdem no caso do luto, sim, um parente, um amigo, enfim, das mais diversas formas, a dor e o luto, a melancolia do luto, ela é para todo mundo, não é? E também pude ler em alguma parte que diz que a morte ela é uma situação irreversível, inalterável, devastadora e esmagadora. O que eu acho o interessante disso tudo? Porque às vezes nós, por sermos cristãos, a gente, na nossa mente, a gente tenta limitar isso. A gente tenta limitar na nossa crença, na nossa religiosidade, a gente tenta limitar isso. Não, a minha dor vai só até certo ponto. Se acontecer comigo, o meu luto vai só até certo ponto, porque eu sou cristão e tal. Só que quando a gente coloca esse limite e acontece uma situação dessa devastadora, o pior é que nós achamos que nós não podemos sentir um luto que é esmagador, devastador, né? Uma coisa terrível. A gente acha que isso não acontece. Tendo algumas experiências, ontem eu estive com um pastor meu que perdeu a mãe. Meu pastor tem 69 anos, mãe dele já tinha quase 100, e assim, com saúde e tal, não era uma coisa que ele esperava, mas a mãe dele já tinha bastante idade, não é? Assim como ele também. E eu tive com ele, já tem uns 4 dias que a mãe dele faleceu. Eu fui lá para vê-lo, né, para dar qual é, já que a gente não está podendo se abraçar, né? E eu percebi que ele disse, foi mais ou menos assim: veio me ver, muito obrigado, mas pode ir. Olha, fiquei feliz que você veio me ver, tá? Só de você vir me ver aqui, falar, ó, vim aqui te ver, isso já, meu coração já fica cheio de alegria, mas sai para lá. Eu entendi que ele não queria demonstrar a fraqueza dele naquele momento, de chorar, de se expor na nossa frente. E fui. E aí você vê, é um pastor, já com seus 69 anos de vida, seus mais de 40 anos de ministério, sentindo a dor do luto. Ou seja, uma coisa que é inevitável, né, para qualquer ser humano. Cristo, ele deu um novo sentido ao luto.
É, quando a Bíblia nos diz que aqueles que dormem, eles poderão ser acordados, assim como nós, quando ressuscitamos, como nós cremos que Cristo ressuscitou dos mortos, nós também ressuscitaremos e poderemos encontrar aqueles que dormem, ou nós os que estiverem vivos poderão ganhar aquele corpo incorruptível, né? Aquele corpo transformado, aquele corpo glorificado. A gente vai poder se ver, se encontrar com aquelas pessoas que também estarão contra o corpo. E ali uma espécie de matar a saudade, porque essa palavra vem pra gente como um conforto, né? De que a morte não é o fim. E essa é a mensagem que Cristo traz sobre a morte, porque ele vence a morte, ele nos promete vitória sobre a morte. E daí a declaração de que a morte foi tragada pela vida, né? E Cristo também demonstra um interesse no luto, porque ele diz: felizes os que choram, porque eles serão consolados, lá em Mateus 5,4. Jesus chora quando vem as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, ele chora com elas, né? Ele não esnoba o choro delas, eu vou ressuscitar, não. Ele chora com elas, ele se entristece profundamente também. Ele se retira na morte de João Batista, provavelmente para orar, para chorar, na verdade, provavelmente para chorar. Jesus também se retira no Getsêmani, talvez se antecipando a uma dor que ele fosse sentir mais para frente. Então, assim, até para o cristão, isso dá para entender, eu lendo essas coisas, que até para o cristão a morte e o luto são, não a morte, mas o luto, ele é natural e saudável. Até para o cristão, porque a gente não tá, a gente é humano, né? Humano a gente não deixa de ser nunca, não tem como. Eu vou citar aqui algumas causas do luto, porque eu não estou falando exatamente sobre o luto, eu estou falando sobre morte. Mas as causas do luto, elas são antes do luto, ou antes da morte, ou no momento da morte, antes do luto. Então, a previsibilidade do luto é o que é mais difícil a gente enfrentar o luto quando é inesperada, traumática, precoce ou súbita. Quando é assim, de repente, é mais difícil de você superar. Eu tive a experiência de perder o meu irmão há 4 anos atrás. O meu irmão era uns 5 anos mais velho que eu, e eu perdi há 2 meses, vai fazer, um dos meus melhores amigos, um amigo de infância, que cresceu comigo. Qual foi a diferença? O meu irmão estava no hospital, e aí ficou lá 1 mês, e o médico a todo instante dizendo: se prepare, porque as notícias não são as melhores, e a cada dia um órgão do meu irmão falia. Então, de certa forma, a gente estava se preparando. Esse meu amigo que eu perdi num acidente de moto, cheio de vida, com a vitalidade incrível, atleta, corria o tempo todo, e perdi. Então aí a gente entende que é muito mais difícil, está sendo muito mais difícil para mim superar a notícia súbita do meu amigo do que como foi para o meu irmão, né? Eu tenho sentido isso na pele. Também o tipo da perda, às vezes o filho que perde o pai, ele sofre menos que o pai que perde o filho. A dor de perder um cônjuge também é muito grande, tá? A dor de perder um filho é uma das mais devastadoras que existem. As crenças, quando você tem uma crença em alguma coisa, ela pode te ajudar a superar o luto. Nós que somos cristãos, nós temos a mensagem de esperança. A gente sabe que o Espírito Santo nos consola nos momentos de perda, nos momentos de tristezas profundas. A gente sabe que o Espírito Santo está ali ajudando a gente, né? O histórico de vida e personalidade, às vezes você vê uma determinada forma de uma pessoa agir e você já espera como ela vai agir no luto. Por exemplo, eu sou muito explosivo e melancólico. Quando aconteceu, como tudo é na minha vida, quando acontece uma coisa assim, eu me explodo, eu grito, eu solto de alguma forma. E como aconteceu agora com meu amigo, eu explodi, gritei, e depois veio a melancolia, fiquei, ainda tô, né, um pouco nessa fase, superando, mas o meu histórico, a minha personalidade, ela diz mais ou menos como eu vou reagir.
O ambiente social também é importante, porque em alguns lugares, algumas culturas, se aceita um tempo mais prolongado de luto, em outras culturas não se aceita tanto. E circunstâncias que acompanham a morte. Às vezes quando a pessoa morre, ela, você deixa de resolver, não conseguiu resolver uma questão com ela. Às vezes, quando morre um cônjuge, você fica com toda a carga sozinho, então isso é muito prejudicial. Bom, o vídeo tem que ser curto, tem que ter só 10 minutos, passou um pouquinho, e eu espero que possa ter ajudado. Aí queria ter mais tempo para poder falar, mas enfim, essa foi a aulinha sobre luto e que Deus abençoe a todos. Falou?